Lembrando um pouquinho até da imagem, falando de uma marca, a imagem da posse do presidente Lula foi uma rampa com uma ampla diversidade, né? Sim. Nesse primeiro ano de governo, aí eu uso também o meu lugar de fala de mulher, as ministras mulheres que foram rifadas, né? Coincidentemente ou não. Agora, recentemente, com a indicação do Flávio Dino para a STF, existiu uma pressão que fosse indicada uma mulher, já que era a vaga da Rosa Weber, e também existe uma pressão para que indicasse uma pessoa negra ao STF, duas pressões que o presidente Lula ignorou. E muito se criticou na época que ele indicou o Dino, as redes sociais foram tomadas, lembrando justamente a imagem da diversidade que o presidente subiu a rampa, com como está sendo esse primeiro ano de governo. É difícil governar com essa diversidade? Ou aquela subir a rampa foi uma... Como é que fica só, isso? Eu acho assim? que a imagem... Então, há uma... Como responder essa crítica, né? Então, a nossa conversa, assim... A nossa conversa é muito franca, eu até comentava isso com o meu assessor, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, me confundem com uma coisa que eu não sou. Não é o caso da sua pergunta, tá? Só para dizer assim, me confundem com uma coisa que eu não sou. Existe uma crítica hoje sobre uma palavra que a maioria das pessoas não sabe o que é, e nem quem fala isso sabe muito bem o que é o tal do identitarismo, né? Que seria essa hipostasia em torno da identidade e de ficar olhando apenas o sintoma e não as causas principais dessa divisão social. Quem lê as coisas que eu escrevo sabe que esse não é o meu lugar, né? Quando eu penso a questão da diversidade, quando eu penso a questão racial, por isso que o título do meu livro mais famoso chama Racismo Estrutural. Estou tentando pensar o racismo em conexão com elementos que são elementos que estruturam a sociedade em que a gente vive. Então eu não estou olhando exatamente para o indivíduo racializado. Estou olhando para ele também, tem que ser cuidado, o sujeito. Mas eu estou tratando o sujeito como uma espécie de consequência do racismo enquanto um processo político. Então eu acho que como é que eu olho para aquela imagem das pessoas subindo a rampa? Eu olho o seguinte: você que é negro, você que é mulher, você que é pessoa com deficiência, você que é indígena, sabe o que você é? Você é brasileiro também. E você vai ser tratado como um brasileiro. Nós queremos tratar todos os brasileiros bem, inclusive você que é brasileiro e é maltratado. Então, assim, o que significa quando a gente faz política para os povos indígenas, não é para, como algumas pessoas dizem, dar privilégio para os povos indígenas. Não, é para que eles possam continuar existindo, porque as pessoas não podem ser indígenas fora do seu território. Então, a grande política para os povos indígenas qual é? Falando aqui, é a política de demarcação das terras indígenas. E, com demarcação, levar serviços públicos. E da cidadania. Ou seja, aquela imagem, para mim, é a imagem de trazer para dentro do Brasil aqueles que foram esquecidos pelo próprio Brasil. E não dizer que essas pessoas, elas são separadas do Brasil. Não é nada disso. Então, por isso que eu disse, está faltando para a gente. E esse é um trabalho que não é só do Estado, mas da sociedade civil, está faltando para o Brasil aquilo que nos unifica. Aquilo que faz com que todos nós nos consideremos brasileiros. E por isso que eu falo, talvez essa coisa dos direitos humanos, do cuidado, de que o Brasil é um país que nós devemos cuidar um dos outros. O que significa cuidar um dos outros? Fortalecer o Sistema Único de Saúde, que é a nossa maior política de direitos humanos. Fortalecer o nosso sistema de assistência social. Fortalecer nossa política de segurança pública baseada em direitos humanos e em evidência. Talvez seja a nossa grande bandeira dizer o seguinte: nós brasileiros somos múltiplos e nós vamos respeitar uns aos outros. Mas no caso do STF específico, o senhor não achava que deveria ser um... Porque a gente tem uma mulher na Suprema Corte. As mulheres são a maioria no país, não é? O que eu acho? O que eu acho? Falando muito sinceramente. Eu acho que, de fato, inclusive, quando eu estava saindo do STF, as pessoas... fui assim, um julgamento no STF, Silvio, você considera que o que você acha de ter uma mulher negra no STF? Eu falo assim, é fundamental. Eu acho que é fundamental mesmo. Que resposta que eu poderia dar? Fala assim, não, acho que não é importante. Aí começou a sair as notícias assim, Silvio diz que critica tal, e tem que ter uma mulher negra no STF. Não se trata disso, não se trata disso. Eu acho que nós vamos ter que caminhar para ter uma mulher negra no STF, assim como nós vamos ter que caminhar para pensar, veja, essas coisas não se fazem espontaneamente. Elas têm que ser decisões políticas que têm que ser tomadas em circunstâncias específicas. Mas, assim, uma coisa que eu posso dizer, eu acho que nesse momento histórico que a gente está vivendo, nessa circunstância, a escolha de Flávio Dino é uma escolha acertadíssima. Eu vou dizer, o ministro Flávio Dino
de coração, é uma das melhores pessoas que eu conheci nos últimos tempos. Um colega que me acolheu, um colega sensível às questões fundamentais, tem essa visão do Brasil a partir dessa unidade na multiplicidade, essa multiplicidade em torno de uma unidade, que é o que a gente tem que encontrar no Brasil. E eu acho que o ministro Flávio Dino, se o Senado assim decidir, espero que assim o decida, será um dos maiores ministros da história do Supremo Tribunal Federal, pelas qualidades que ele tem.